Olá, boa noite a todos. Nós temos mais um encontro virtual da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, esse encontro que tem sido um sucesso. E hoje a gente tem um tema extremamente importante para debater, que é a linfangioleiomiomatose, né? Doença rara, e o nosso tema está exatamente escrito por isso, por ser uma doença rara, uma doença muito interessante, infelizmente desconhecida por boa parte dos colegas, né, dos médicos de modo geral, mas até de especialistas, né? E é uma doença que requer bastante atenção, a sua assistência, bastante atenção no seu tratamento. Nós vamos ter duas aulas. A aula de diagnóstico será dada pela Carol Salim, né? A Carolina é nossa membro na Comissão de Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Ela é médica assistente do AC Camargo, né? E fez doutoramento, tá certo, no Hospital das Clínicas de São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP, exatamente no tema linfangiomatose. Ela pegou uma parte específica do tema, que foi hipertensão pulmonar, né? Mas é uma grande expert também aí na doença. Então, nós primeiros vamos ter a aula da Carolina e depois nós vamos ter a aula do Bruno, que vai ser sobre tratamento, né? O Bruno, possivelmente todos vocês já conhecem, foi o editor da nossa revista, né? Ele é médico assistente do INCOI, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, né? E é do grupo de interstício. É um dos principais expertos na linfangioma no Brasil. Foi laureado recentemente pela Lung Foundation, né, como um pesquisador, né, passa a ser o nosso principal pesquisador no país, com todo respeito ao Carlos, que foi quem iniciou toda essa questão, né? E ele também é diretor científico da Alhambra, que é a associação, né, dos pacientes portadores de linfangioma, né? Vamos começar com a Carol. Carol, boa noite. Boa noite, agradecendo aí o convite. Eu sou da comissão, né? Então é um convite nosso para mim mesma, né, Paulo? Mas é um assunto muito importante e eu fico muito satisfeita da gente estar trazendo esse assunto, debater esse assunto. Vamos começar sem delongas na minha aula, que vou passar rapidamente na doença para focar mais em critérios diagnósticos, né, em diagnóstico de linfangioma. Carol, eu vou. É importante a gente combinar isso com você e o Bruno, para a gente fazer as perguntas tudo no final, ou vocês preferem que a cada aula a gente faça a discussão? Eu acho mais legal a gente fazer a sequência de aulas e depois debater tudo junto. Acho que fica mais Legal, dinâmico, Paulo. tá Não sei a ótimo. opinião do Legal, Bruno. legal. Faremos assim. Concordo, concordo. Bom, vamos começar então. É um assunto muito interessante. Meu prazer estar aqui do lado do Paulo, do Bruno. Bruno também, como o Paulo falou bastante da importância dele em LAN, para mim também pessoalmente é muito importante, sempre muito importante na minha formação. Uma presença sempre muito legal, sempre muito elegante nos congressos e no meu dia a dia me ajudou bastante na minha tese também. Falar um pouquinho de lã, não tem como a gente cair de cara no diagnóstico, vou falar um pouquinho que é uma doença multissistêmica, né, por ter uma proliferação de células atípicas. Então, pega pulmão, é comum achado de angiomioლიpomas, serosites, quilosas, linfangiomiomas. Então, não pega só o pulmão. Apesar do pneumologista ser o grande pilar aí do tratamento da lã, é uma doença que pode começar de várias formas e a paciente pode ter várias manifestações clínicas. Hoje, a gente já sabe que ela se comporta como uma neoplasia de baixo grau, então a gente já classifica a doença como uma neoplasia de baixo grau, já que tem proliferação de célula típica, já que tem doença sistêmica e baixo grau porque ela é de uma evolução mais lenta, né? E a linfangio ela pode ocorrer de duas formas, ou da forma esporádica ou associada à esclerose tuberosa. Esclerose tuberosa é essa que é uma doença genética autossômica dominante, que além dos cistos pulmonares, a doença pulmonar também pode dar martomas de pele, olhos e sistema nervoso central.
Tem uma evolução bastante variável, desde uma doença mais leve até uma doença mais grave, com convulsões e déficit cognitivo. Então, é uma doença também bastante heterogênea. Hoje, a linfângiola está dentro é um critério de doença rara, né? Tem de 1 a 4 a cada 1 milhão de habitantes, né? Muito frequente em mulheres em idade fértil, também tem a ver com a fisiopatologia, porque tem um impacto aí hormonal na doença. E a gente viu que tem um número aumentado de casos diagnosticados nos últimos anos, por N motivos. Foi aumentado o número de diagnóstico, maior acessibilidade à tomografia e também o maior uso de hormônios, né? Então, a gente sabe que tudo isso pode estar intrincado aí no maior número de casos que a gente tem visto nos últimos anos. A grande maioria que a gente tem o diagnóstico é dos casos esporádicos, né? Então, lembrando que as células LAN são as responsáveis aí pela doença, e não podemos deixar de citar a importância do mTOR aí na fisiopatologia da doença, pois tem um grande fator aí em apoptose e em morte celular. Então, essa fisiopatologia, falando rapidamente, o mTOR é importante, porque depois o Bruno vai explicar mais na frente. Manifestações clínicas, tanto pulmonares como dispneia, tosse seca, hemoptise, e os clássicos, né, quilotórax e pneumotórax de repetição, quanto manifestações clínicas extrapulmonares, como angiomiolipoma, ascite quilosa e linfadenomegalias abdominal, pélvica. Então, muitas vezes aí o diagnóstico acontece não só pulmonar, como eu disse, mas também com manifestações extrapulmonares. Então, como eu falei, esse quadro pode aparecer de diversas formas, né? Pneumotórax, numa tomografia que aparece os cistos, ou uma serosite, né? Nesse caso aqui, é um derrame pleural quiloso, linfangiomiomas, angiomiolipomas volumosos, e sempre com uma característica de ventilação quando o paciente tem cisto, aqui numa imagem de um padrão diferente aí de perfusão e de ventilação pulmonar. Então, são dessas formas que a doença pode surgir, né? Na função pulmonar, às vezes, também o paciente mostra obstrução, redução de DLCO e aprisionamento aéreo, e a gente sabe que é importante a gente tentar diferenciar a lã esporádica da lã relacionada à esclerose tuberosa, porque muitas vezes o prognóstico é diferente, o comportamento da doença pode ser diferente, né? Então, tem um trabalho interessante aqui da Martina, que mostra como que não é só diferenciar, né, se é esporádica ou se é relacionada à esclerose tuberosa, porque depois os pacientes em esporádica têm uma queda aí de função pulmonar mais progressiva, mais acentuada, e normalmente o comportamento pode ser um pouco mais agressivo quando é a lã esporádica. Então, como eu falei, a doença pode surgir de várias formas, e normalmente a forma mais comum das manifestações pulmonares é quando é diagnosticado de doenças císticas, quando a gente vê um cisto na tomografia de pulmão. Com o COVID, com as doenças respiratórias, a tomografia mais difundida é bastante frequente, às vezes a paciente oligossintomática, ou já tem algum sintoma, fazer a tomografia e ver a doença cística. E normalmente esse aí é um dos maiores causas da chegada da lã no consultório do pneumologista. Então, é importante a gente falar um pouquinho de doenças císticas, né? Quais são os principais diagnósticos diferenciais da linfangioma-hematose, partindo do ponto da tomografia de tórax? Então, histocitose de células de Langerhans, síndrome de Birt-Hogg do B, pneumonia intersticial linfocítica, doença metastática, bronquiolite, amiloidose, entre outros. É importante a gente tentar identificar o que é realmente uma doença cística, né? Eu gosto muito desse algoritmo porque ele é bem didático. Primeiro, é uma doença cística? São cistos que você está vendo na tomografia? O que é importante? Excluir cavidades, bronquiectasias, outras que não cistos. Sabendo que realmente são cistos, alguns outros achados podem ajudar nesse diagnóstico. Tem vidro fosco associado? Tem nódulos associados na tomografia? Ou não, se for só cistos, são cistos solitários, incidentais, ou são cistos difusos, multifocais? Se realmente forem cistos difusos e multifocais, e aí a gente parte então para esse diagnóstico, diferenciar entre lã, algumas bronquiolites, Bitt-Hogg do B, que são as doenças císticas que a gente costuma ver mais frequentemente nas tomografias. Então, aqui uma tomografia clássica de linfangioma com cistos difusos, multifocais, paredes finas. Essa é uma paciente nossa, né, do grupo
de lã do HC. E esse é outro slide que eu gosto muito de doença cística para a gente tentar diferenciar aí as doenças císticas na tomografia, que seria o grande pilar, né? Então, a primeira imagem aí no canto superior esquerdo, você vê que são cistos mais disformes, paredes não tão finas, os cistos não são tão uniformes. À direita são cistos mais, paredes bem finas, eles são difusos, mas eles são mais bem circunscritos. Na base esquerda, mais difuso, e na direita também tem um padrão multifocal, porém não tão difuso. Então, na primeira tomografia, ó, seria uma histiocytose de células de Langerhans, na segunda é uma LAM, na terceira, metástase de neoplasia de cólon, e na última, síndrome de Birt-Hogg do B. A gente tenta diferenciar só pelo cisto, mas realmente não é uma coisa fácil, só de bater o olho, a gente diagnosticar. Por que que eu falo isso? Porque hoje a gente tem critérios diagnósticos para poder acessar, né, a tentar dar o diagnóstico da linfangioleiomatosis. Então, de longe, o importante é a tomografia com esse padrão cístico. Mas a gente tem que ter um ou mais critérios da coluna da direita para a gente conseguir fechar o diagnóstico, né? Então, normalmente, quando a gente consegue fechar a esclerose tuberosa, é um critério. Paciente que já tem um quilotórax é outro critério. Angiomielipoma renal ou linfangileomiomas, também, se você tiver isso associado à tomografia de tórax com doença cística, você consegue fechar o angiomielipoma. Dosagem de VEGF-D, vou explicar um pouquinho mais à frente. Células LAN na citologia, quando você consegue flagrar, então, a célula típica na amostra de citologia, ou de derrame pleural, ou de ascite, a gente consegue fechar o diagnóstico. E, por último, confirmação patológica, quando você consegue flagrar mesmo através de biópsia as células LAN e o parênquima pulmonar acometido. Falando um pouquinho de VEGF-D. A gente também é um estudo nosso aí com todo o nosso banco de dados de pacientes com linfangiomatosis, e a gente fez esse estudo de VEGF que foi um desafio ao longo dos anos a gente tentar trazer para a nossa realidade o VEGF-D, eu acho que ainda é, a gente vai conversar um pouco sobre isso. O que que a gente viu? Que o VEGF-D nessas pacientes era maior nas pacientes LAM, comparado com as mulheres saudáveis. Normalmente a LAM associada à esclerose tuberosa tem um nível maior de VEGF-D, provavelmente porque tem um envolvimento linfático maior, né? Então, quando maior o envolvimento linfático da paciente, se ela tem angiomiolipoma, se ela tem linfangiosleomiomas, normalmente os níveis de VEGF-D são mais elevados. Então, a gente acabou comprovando aqui com os nossos pacientes que realmente você consegue trazer o VEGF-D como um bom critério diagnóstico para essas pacientes. Normalmente, o valor de referência utilizado é acima de 800. Então, é um valor muito específico, é um valor alto de referência, com alguma sensibilidade. De longe, o maior problema do VEGF realmente é a acessibilidade. A gente tem poucos laboratórios que fazem isso aqui no Brasil. E de outras dosagens que a gente pode ter no futuro, metaloproteinase 2 e 3, normalmente são citados nos estudos como algumas dosagens promissoras, né? Por quê? Porque quanto menos invasivo para dar o diagnóstico, o ideal é ser menos invasivo possível. Então, se a gente conseguir dar esse diagnóstico por algum marcador sérico, seria o ideal. Bom, às vezes não dá para ser o menos invasivo possível, mas mesmo quando a gente for pensar em amostra de citologia ou de histologia, né, de necessidade de biópsia, a gente tem que tentar ser o menos invasivo possível. Então, nos últimos anos aí foram trazidos alguns dados de biópsia transbrônquica para diagnóstico de linfangiomatosis. Tem alguns estudos de 50% até 70% dos casos conseguiu trazer o diagnóstico. Eu acho que é importante mostrar do que a gente tem, né, de publicado hoje, de experiência com broncoscopia, com biópsia transbrônquica, é que não mostrou um risco aumentado de pneumotórax, que é o que, se você pensar pelo racional, né, de quem conhece um pouco a doença, a gente tem um medo grande dessas pacientes serem pneumotórax, mas na biópsia transbrônquica isso não aumentou, não teve esse risco aumentado de pneumotórax. E mostrou uma complicação aí de 2 a 14%, né, nesses pacientes que foram submetidos à biópsia transbrônquica. Ao contrário, a biópsia cirúrgica por VATS, né, que é a outra opção da gente conseguir a amostra tecidual para dar o diagnóstico, quase 100% dos casos você consegue dar o diagnóstico, mas chega a uma mortalidade de 1,5% a 4,5%, e as complicações chegam a 30%, como pneumotórax, fístulas, né, já que essas pacientes têm já um índice aumentado de quilotórax e serosites no geral,
E dor crônica intercostal também foi relatado como uma complicação comum aí pós-cirúrgica, de biópsia cirúrgica por VATS nessas pacientes. E a criobiópsia também está vindo aí com força como um futuro promissor para a gente conseguir fazer uma biópsia da doença, né, para confirmar a doença menos invasiva possível. Então, se a gente consegue flagrar aí realmente o tecido com as células LAN, seria o padrão ouro, né? Mas a gente tem que tentar pensar de como a gente faria isso de uma forma menos invasiva, até que ponto vale a pena a gente pensar nas complicações, né? Então, eu gosto de trazer também esse fluxograma de diagnóstico de LAN. Ele é bem interessante porque tenta trazer para o nosso dia a dia como seria quando você tem essa suspeita de LAN, como que a gente confirmaria isso. Então, normalmente começa pela tomografia, né, com padrão CIS, como eu tinha falado. Se você acha que é característico de LAN, você vai primeiro pensar em se essa paciente tem algum outro achado para esclerose tuberosa, sim ou não. Se tiver, você vai tentar confirmar a esclerose tuberosa. Se não, você vai atrás de dosagem de VEGF-D, imagens abdominais para flagrar angiomiolipoma, linfangiomiomas ou linfonodomegalias abdominais, alguma coisa suspeita aí de acometimento abdominal da doença. Procurar ascite quilosa, derrame pleural quiloso, alguma outra coisa que a gente consiga acessar também para dar o diagnóstico, para fechar o diagnóstico. Se um desses estiver presente, se você conseguir alguma citologia, ou você tiver acometimento abdominal ou VEGF alterado, se um desses três é positivos, sim, confirmado então o diagnóstico de LAM. Então, se não, se nenhum desses três fatores forem positivos, você primeiro tem que se perguntar: eu preciso de uma confirmação histopatológica para dar esse diagnóstico? Se o paciente estiver de uma forma mais estável, oligossintomático, a resposta for não, você pode só monitorar essa paciente com provas de função seriadas a cada 3 ou 4 meses. Então, eu achei interessante que nesse fluxograma ele coloca que a gente não precisa ter urgência no diagnóstico se a paciente for uma paciente oligossintomática, de certa idade, já com uma doença que parece ter uma característica mais benigna, mais lenta. Então, se esse paciente você achar que não tem essa necessidade imediata de confirmação diagnóstica, você pode só fazer essa monitorização próxima, né? Lembrar que tem que ser bem próxima, a paciente tem que estar na sua mão, que a gente fala, né? Ela tem que ter aquele controle, prova de função, ela tem que estar orientada, né, de quais são as nossas suspeitas diagnósticas. Mas se não, se essa paciente realmente tiver com sintomas, se tiver pressa em dar esse diagnóstico, você vai primeiro pensar na biópsia transbrônquica, para conseguir dar o diagnóstico de LAM, e só se a transbronca não te ajudar, você vai pensar na biópsia cirúrgica. Então, eu achei interessante trazer aqui esse fluxograma para a gente raciocinar sobre em cima dos critérios diagnósticos, como seria no nosso dia a dia, na prática clínica, o diagnóstico de linfangileiomioma-matose. Então, deixando aí as mensagens finais, né, para ser bem objetiva. Lembrar que é uma neoplasia de baixo grau, multissistêmica, que as doenças císticas são os grandes diagnósticos diferenciais, né, dessa doença. A tomografia de tórax é sempre o pontapé inicial, normalmente é dali que a gente vai começar a pensar sobre a doença. Lembrar dos critérios diagnósticos, né, que só você pensar na tomografia não é o bastante para você fechar o diagnóstico. Tem outros 7 critérios ali para somar, para a gente começar a raciocinar. E tentar uma abordagem menos invasiva possível para dar esse diagnóstico e analisar bem o risco-benefício de você, em vez de você procurar aí uma biópsia cirúrgica a qualquer custo. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que deixar aqui. É isso que eu ia para falar. Obrigada. Muito boa aula, maravilha, Carol. Excelente, né? Nós vamos ter aí uma série de dúvidas, né? E vamos iniciar a aula do Bruno para depois fazer, né, um debate único, de diagnóstico e tratamento, né? Eu vou aproveitar a oportunidade para mandar um abraço ao pessoal da Alhambra. A Alhambra ela tem um papel extremamente importante no controle da doença em todo o Brasil, né? Mandar um abraço para a Maria Clara e para todas as pessoas da Alhambra, que o trabalho é extremamente importante e muito bonito. Isso tem ajudado muito a tratar todas essas pacientes Brasil afora. Não é isso, Bruno? É isso mesmo. São um grande exemplo aí de associação, né, de pacientes. Verdade. Bruno, fique à vontade. Então, vamos lá. Primeiro,
agradecer o convite para estar participando aí dessa mesa sobre lã, que é um assunto que eu gosto bastante. É um prazer estar do lado do Paulo e da Carol, que é minha velha conhecida, né, Carol? E, e a ideia agora é a gente complementar e falar do tratamento, né? O que que a gente tem de disponibilidade, tanto de medicação quanto da parte não medicamentosa para a gente utilizar aí nos pacientes, né? Então não tenho conflito de interesse. A Carol já falou bastante dessa parte, então não vou entrar mais em detalhes, né? Só passar, acho que é para essa parte da patogênese, que é uma parte importante. Ela falou já alguma coisa dos inibidores de mTOR. Então, na verdade, até 15, 20 anos atrás se conhecia pouco da fisiopatologia da doença. E cada vez mais tem se conhecendo diversos aspectos aí da fisiopatologia que vão levar ao surgimento, ou pelo menos ao teste de uma série de opções de tratamento. Então, o que a gente precisa reforçar é que a partir da mutação nos genes TSC1 ou TSC2, existe a ativação dessa proteína mTOR, que ela vai ser importante porque tem os inibidores do mTOR, que são as principais drogas aí para tratá-la. A ativação dessa mTOR acaba levando ao estímulo para proliferação e diferenciação celular dessas células LAM. Só que, além disso, a gente tem uma série de outros fatores na fisiopatologia, que é de receptores celulares, que são os receptores de estrogênio, de prolactina. A gente tem também identificado um desbalanço de metaloproteinases e os inibidores de metaloproteinases. E também a importância do VEGF, principalmente que funciona como um fator também para a disseminação das células LAM. A gente tem também inibidores de autofagia, que já têm sido estudados, como, por exemplo, a cloroquina, que também atuam com o objetivo final de bloquear a proliferação celular. Então, em relação especificamente ao tratamento, os principais objetivos aqui que a gente tem são evitar primeiro a progressão da doença pulmonar, né? Abordagem das complicações torácicas e extratorácicas, aí incluindo pneumotórax, quilotórax, angiomioლიpomas renais, reduzir o risco de complicações pulmonares e extrapulmonares, então agir de uma maneira preventiva, melhorar a qualidade de vida, reduzir dispneia e aumentar a capacidade de exercício, são pontos importantes. Se possível, realizar uma abordagem multidisciplinar, quando houver disponibilidade, né? Fisioterapia, psicologia, e também um ponto que é fundamental, que é a questão de educação do paciente e também das famílias, que são muitas vezes bastante engajados aí com o objetivo de melhorar os aspectos terapêuticos aí dos pacientes. Bom, então, a principal medicação, o grupo de medicação que a gente tem para tratar a LAN são os inibidores da mTOR, e que realmente mudaram a perspectiva da doença. Hoje se acreditava antigamente que as pacientes, era muito raro as pacientes sobreviverem por mais de 10 anos depois do diagnóstico, mas esse conceito mudou e principalmente também a partir do surgimento ou da utilização dos inibidores da mTOR. É importante lembrar que esse grupo de drogas ele atua tanto no quadro pulmonar quanto no quadro extrapulmonar. A dose do sirolimo utilizada aí varia de 1 a 4 miligramas ao dia. A tendência é que a gente utilize doses cada vez menores, 1 miligrama, no máximo 2 miligramas, na grande maioria das vezes. E é importante a gente reforçar que os sirolimos, os inibidores de mTOR, eles são aprovados no Brasil para uso tanto na Anvisa quanto na Conitec. A gente já tem vários estados aqui no nosso país em que a medicação já é bancada pelo SUS para tratar especificamente a LAM, como por exemplo aqui no estado de São Paulo,
E também uma outra conquista que foi atingida é que a, a lã já aparece na bula do Rapamune, né, do sirolimo, como uma das doenças indicadas para se utilizar essa medicação. Então, esse é um ponto também bastante positivo. Então, o principal estudo que a gente tem, que é um estudo aí de 2011, capitaneado aí pelo Frank McCormack de Cincinnati, que comparou o uso de sirolimo na dose de 2 miligramas por dia contra placebo para pacientes que tinham VF1 abaixo de 70%. E na comparação aqui do grupo que usou a doença com o grupo placebo, o que se viu é que o grupo que foi tratado ficou com a função pulmonar praticamente estável ao final de um ano, e o grupo placebo perdeu aqui 134 ml na função pulmonar, no VF1. Ao final de 12 meses, todos os pacientes que usaram sirolimus, o tratamento foi interrompido, esses indivíduos continuaram a ser acompanhados, e a partir do momento que se suspendeu a medicação, houve progressão, piora da função pulmonar no grupo que anteriormente tinha ganho, ou tinha estabilizado a capacidade funcional. Então, o que a gente tem na prática? Quando que a gente deve utilizar os inibidores de mTOR? Então, a gente deve utilizar quando há uma alteração e queda progressiva da função pulmonar, quando tem o VF1 abaixo de 70%, mas principalmente quando numa avaliação longitudinal a gente observa uma perda de 90 ml ao ano, que dá mais ou menos 3 vezes o que seria esperado para a população. E também para manifestações extrapulmonares, ascite, derrame pleural quiloso, quando o angiomiolipoma renal está acima de 3 centímetros, e o linfangioleumioma abdominal quando tem sintomas, desconforto abdominal, dor abdominal, por exemplo. É importante ressaltar que tanto mulheres na pré quanto na pós-menopausa respondem ao tratamento, mas a gente já tem estudos que mostram que aquelas que estão na pré-menopausa têm uma resposta mais consistente ao tratamento com os inibidores do mTOR do que aquelas que já estão na pós-menopausa. Então, isso aqui uma série de casos que foi publicada lá pelo nosso grupo, só para a gente reforçar a questão do efeito nas manifestações extrapulmonares. Então, essa paciente que tinha um quilotórax que era até de difícil controle no começo, a gente conseguiu disponibilizar os sirolimus para ela, e depois de um ano ela estava com derrame pleural quiloso controlado, sem recidiva, e mostrando a importância nessa situação. Aqui uma outra paciente que tinha um linfangioleumioma abdominal volumoso, como a gente pode ver aqui, e que depois de um ano de tratamento com sirolimus, esse linfangioleumioma praticamente desapareceu. Especificamente em relação às pacientes com complexo de esclerose tuberosa, né, que é aquela doença autossômica recessiva, em que a lã é uma das manifestações dessa síndrome. Ela, como eu disse, a primeira linha, se o angiomiolipoma é acima de 3 centímetros, independente de sintomas. Lembrando que quanto maior o conteúdo de gordura, pior a resposta ao tratamento. Para manifestações neurológicas, funciona super bem. Para o astrocitoma subependimário, por exemplo. Pode ser utilizado como um tratamento adjuvante de epilepsia refratária. Existe também uma resposta bem significativa nas manifestações cutâneas, como, por exemplo, nos angiofibromas, por exemplo. Tem-se até alguns estudos especulando a utilização do sirolimo tópico para tratar essas lesões de pele. Então, para essas diversas manifestações, essa medicação também funciona. Então, aqui é o dado do estudo de doutorado da Martina, que foi desenvolvida lá no nosso grupo, só para a gente ter uma ideia de quanto que a gente usa os inibidores de mTOR. Então, eu sempre gosto de reforçar que esse grupo de medicações não está indicado para toda paciente. Então, lá no nosso grupo, mais ou menos um terço utiliza atualmente os inibidores de mTOR. Para o grupo de lã esporádica, a grande indicação é o declínio da função pulmonar, 72%, e para o grupo da lã associado ao complexo de esclerose tuberosa, a grande indicação é a ocorrência do angiomiolipoma renal. Bom, e em relação aos eventos adversos,
associados aos sirolimus, é importante a gente lembrar que eles são mais comuns nos 6 primeiros meses e depois o risco vai reduzindo ao longo do tempo. E já tem uma série de estudos que mostram que essa medicação é segura e é eficaz quando mantida por um longo prazo, por vários anos. Então, quais seriam esses efeitos? Um aumento dos níveis de colesterol, que a gente precisa monitorar, infecção de vias aéreas superiores, úlceras orais, manchas de pele, acne, alterações menstruais e algumas alterações também em exames laboratoriais, hiperglicemia, hipofosfatemia, às vezes até linfopenia. Como é que a gente deve monitorizar os pacientes que estão usando o sirolimo? Então, isso é uma sugestão. Claro que a gente precisa individualizar e caso a caso, dependendo do tipo de paciente, a gente tem que ser um pouco mais agressivo aí nesse monitoramento, de fazer isso de maneira mais precoce, mas em geral a gente sugere uma função pulmonar a cada 6 meses. Tomo de tórax e de abdômen, o intervalo é extremamente variável, mas a gente não fica fazendo tomografia todo ano para avaliar, a não ser, por exemplo, que a gente tem alguma indicação, por exemplo, por ocorrência de pneumotórax. A dosagem sérica do sirolimo a gente faz também periodicamente, tentando se manter um valor aí de 5 a 10 nanograma por ml em geral. Exames laboratoriais a cada 3 meses, colesterol total e frações, triglicérides, fosfato, potássio, creatinina, perfil hepático e a glicemia e o hemograma completo. Bom, mas o sirolimo tem alguns problemas, algumas limitações, alguns questionamentos que a gente deve fazer. O grande problema é que a gente tem necessidade de usar a medicação continuamente, não tem um tempo máximo que a gente considere para utilizá-lo. Portanto, não é um tratamento curativo. Então, se a gente suspender a medicação, muitas vezes a doença vai continuar progredindo. Então, é importante estar atento a isso. Não se sabe exatamente qual que é a dose ideal, é individualizado mesmo. Pacientes com função pulmonar normal ou uma alteração leve, se eles se beneficiam do tratamento, tem estudos em andamento para responder isso. Tem um subgrupo de pacientes que não responde, a gente precisa estar atento a isso. E também existe uma perspectiva do uso inalatório com a possibilidade de reduzir a ocorrência de eventos adversos, mas são estudos incipientes ainda. Outros aspectos que eu gostaria de ressaltar aqui é que parece seguro manter o sirolimo até o transplante. Já tem estudos que mostram, e séries de casos, que não aumentou o risco de transplante, de complicações no transplante, nem mesmo deiscência de anastomose, mas a gente deve manter suspenso nas 6 semanas depois do transplante para diminuir o risco de deiscência brônquica. Para procedimento cirúrgico, a gente recomenda suspender aí a medicação 1, 2 semanas antes de cirurgias eletivas e voltar à medicação 1, 2 semanas depois. E já existe uma tendência a gente usar os sirolimus para reduzir a recorrência de pneumotórax como uma indicação, independente da presença das outras manifestações. Mas isso é uma situação que não está totalmente estabelecida, mas existe essa tendência. E se houver intolerância ou refratariedade ao sirolimo, a gente pode considerar, por exemplo, trocar por everolimo e a gente observar a resposta. Um outro ponto importante é o exercício físico, né? Antigamente se tinha muito receio de que o exercício físico pudesse causar pneumotórax, pudesse causar eventos colaterais graves nessas pacientes, mas é, alguns estudos já mostraram que, muito pelo contrário, que o exercício físico e reabilitação, né, acompanhada por profissionais capacitados, traz benefícios para esse grupo de pacientes. Então, aqui foi a tese da Mariana lá, desenvolvida lá no nosso grupo, que mostrou que o grupo submetido à reabilitação comparado ao grupo controle aumentou em 44% a sua capacidade de exercício. Isso melhorou a qualidade de vida, reduziu dispneia, aumentou a força muscular periférica sem aumentar complicações. Então, é recomendado que essas pacientes façam atividade física. O transplante pulmonar, ele está indicado para doença avançada, geralmente quando o VF1 está abaixo de 30% ou quando existe hipoxemia. Tem uma sobrevida semelhante ao DPOC,
Só para a gente ter uma ideia, no nosso grupo a gente já foram submetidos 17 pacientes a transplante. Aqui são dados de 11 pacientes, que mostrou uma sobrevida em 5 anos de 77%, que é uma sobrevida muito boa, semelhante às pacientes com DPOC. Então, quando bem indicados, o transplante também é uma opção de tratamento aqui para as pacientes com lã. Outras recomendações importantes é o uso de broncodilatador inalatório, lembrando que em torno aí de 15 a 30% das pacientes podem apresentar resposta positiva ao broncodilatador, mas a impressão é que a resposta positiva ao broncodilatador está associada a uma doença mais ativa, então associação com menor VF1 também. Vacinas, né, principalmente vacina contra Covid, influenza e a vacina antipneumocócica, suplementar oxigênio durante o exercício, sono e repouso, quando indicado, evitar sobrepeso, suporte psicossocial, e um ponto importante é a gente fazer a avaliação para osteoporose, que ela é mais comum nas pacientes com lã e não se sabe exatamente o mecanismo, isso aqui independente da questão de bloqueio hormonal, mas é um ponto que a gente precisa estar atento. Então, em resumo, o sirolimo ele é usado para quando há alteração funcional, quilotórax, angiomiolipoma renal acima de 3 centímetros, linfoangioleioma. O bloqueio hormonal, vou falar rapidamente, mas ele pode ser associado principalmente em pacientes que não têm uma resposta satisfatória aos sirolimos, e aí a gente dá preferência ao uso da progesterona. O broncodilatador de longa duração, quando há uma resposta positiva na espirometria, transplante pulmonar para doença avançada, lembrando também de vacinas, reabilitação e oxigênio suplementar. E um outro ponto que eu gostaria de ressaltar que eu acho importante, que é a questão do procedimento pleural depois de um pneumotórax. Então, a gente já deve abordar as pacientes já no pneumotórax inicial, ou a gente precisa aguardar a recorrência? Eu digo para fazer um procedimento para reduzir a recorrência. Lembrando que quando se opta por um tratamento conservador, o risco de recorrência chega aí a 70%. Quando se faz um procedimento pleural, a recorrência diminui bastante aí para perto de 20%. Então, a recomendação mais atual é se realizar um procedimento pleural depois de um pneumotórax inicial nessas pacientes. E em relação a perspectivas, existem uma série de medicações que estão sendo estudadas, por exemplo, o uso de sirolimus a longo prazo para pacientes com função pulmonar normal e uma série de medicações, desde nintedanib, hidroxicloroquina, inibidores de PI3K, que atuam em diversos fatores daquela fisiopatologia da doença. Então, no futuro, a minha impressão é que o tratamento da lã vai ser um tratamento combinado juntando-se mais de uma droga, semelhante ao que a gente tem para outras neoplasias. Então, como mensagens principais, assim, o conhecimento mais amplo da fisiopatologia ampliou as possibilidades terapêuticas, mas ainda faltam estudos para a gente ter realmente um tratamento curativo, mas o prognóstico melhorou bastante com os inibidores de mTOR, lembrando que eles têm atuação tanto nas manifestações pulmonares quanto nas manifestações extrapulmonares, mas que existem questões indefinidas, né? Por quanto tempo a gente vai manter, se a gente vai usar em pacientes com função pulmonar normal, então são questionamentos que a gente precisa fazer ainda. E lembrando que o transplante pulmonar é o único tratamento definitivo até o momento. Então, gostaria de agradecer a oportunidade aqui e estou à disposição aí para a gente dar sequência nas perguntas aí e nas nossas conversas. Obrigado. Ok, Bruno, excelente apresentação, não podia ser diferente, nós não esperaríamos diferente. E nós temos várias perguntas aqui, né? Não, todo nós temos 7 perguntas, mas eu gostaria de começar fazendo alguma pergunta, né? Carol, você na sua aula falou que nem sempre a gente deve ter uma preocupação exagerada, exacerbada em evitar o transplante em alguns pacientes
que possivelmente tem uma lã leve, né, sem grandes progressos, né? Então, depois de você descartar outras possibilidades de cisto, a primeira pergunta é se vocês no grupo já encontraram lã, por acaso, sem apresentação cecística, apresentação sendo nodular. A gente tem caso de esclerose tuberosa, uma paciente que tinha predominantemente nódulos, acho que o Bruno vai lembrar desse caso. A gente demorou até dar esse diagnóstico, teve que fazer por biópsia. A paciente tinha quase nada de cisto e maior parte de nódulos, né? Mas chamava atenção que ela tinha vários nódulos em rosto, em dedos das mãos, então por isso que a gente conseguiu chegar no diagnóstico. Mas a questão da biópsia eu achei interessante falar, Paulo, porque a lã, como a gente tem essa na cabeça que às vezes é uma doença grave, progressiva e tudo, a gente tem muitos pacientes que têm uma lã de uma evolução mais lenta, principalmente quando a gente tem um diagnóstico tardio, pacientes já menopausadas e tudo. Então, às vezes, por isso que eu quis trazer na questão do diagnóstico, alertar, porque às vezes você querer ser muito invasivo nesses casos, você vai trazer mais complicação do que realmente benefício para a paciente, né? Então, por isso que eu quis falar um pouquinho nessa questão da questão mais lenta, né? E respondendo a sua pergunta, a questão do nódulo, a gente tem também essa paciente com esclerose tuberosa. Tinha mais E a alguma pergunta, Paulo? Que você falou? quantidade de cistos mínimos para a gente pensar em lã. A gente já usou no grupo um software, né, de quantificação de cisto, e a gente tem algumas pacientes que realmente tem um número pequeno de cisto, né? Eu acho que a gente vai começar a pensar em lã, acho que doenças císticas, mulher, assim, sempre que tem doença cística, nós vamos ter a lã como uma importante hipótese diagnóstica, né? Mas eu acho que essa questão da gente, a quantidade de cisto, e eu acho que mais importante que a quantidade é a característica do cisto, sabe, Paulo? Por isso que eu gosto de trazer aquelas 4 tomografias ali pareadas para a gente ver como que o padrão da lã, normalmente ele é mais uniforme, né, do que as outras 3 doenças que eu trouxe para comparar. Então, acho que mais do que quantidade seria essa questão de ser multifocal e dele ser bem proporcional ali em todas os campos pulmonares. Ele não poupa, né, campos pulmonares. Então, como a histocitose, por exemplo. Então, por isso que eu gosto de trazer esse padrão para a gente observar. Legal. E a experiência de suspeita diagnóstica de lã esporádica em homens. Eu não tenho. A gente tinha um caso, não foi uma suspeita, Bruno? Eu lembro dessa história, mas eu não tenho nenhum caso de Lã homem. esporádica é caso anedótico, assim. Tem um ou dois publicados na literatura, mas que devem ter evoluído para esclerose tuberosa em algum momento aí. Tem umas formas de esclerose tuberosa mais leve, né? A Uma gente tem das uns casos, coisas, a gente tem uns Carol, casos anedóticos aí, Paulo, de a- diagnóstico de lã de vários anos, quando a gente vai a- rever, não é é, lã. não, e a Eu mandei outro esclerose, dia para é, revisão, não sei se você viu, Bruno, esse lã que não era lã, né? Uma paciente que já passou a lã dela passou por 2 países, veio para sim, mim, eu falei, isso não é lã, e não era lã, né? Então, assim, sim, é interessante a gente, mas em alguns casos é importante chegar e insistir no diagnóstico quando está em progressão, ou quando essa paciente, por exemplo, já estava em uso de sirolimo e não era lã. Então, eu acho que por isso que em alguns casos vale a pena a gente investir e, né, e ser mais enfático aí nessa procura do diagnóstico parece para todo que, mundo. parece que na esclerose tuberosa a gente tem mais angiomiolipoma bilateral, correto? Angiomiolipoma é mais comum na esclerose tuberosa, de fato, e a tendência é que eles sejam múltiplos mesmo, né? Bem, deixa eu puxar agora para o Bruno. Bruno, vocês monitoram CD4 com o uso crônico do sirolimo? Não, não é um Não, exame amplamente disponível lá e a gente não faz de rotina. A gente acaba monitorando o linfócito mesmo, né? certo. E a grande importância é o nível sérico de sirolimo, ou alguém já falou que sirolimo acima de 2 miligramas a dose é tóxica e seria um risco maior de toxicidade? Claro, deve ser um risco maior de toxicidade acima de 2, mas vocês têm vários pacientes que usam mais de 2 miligramas?
Não, geralmente quem acaba começando numa dosagem maior é o pessoal da nefrologia aqui, que às vezes eles começam 3, 4 miligramas, e depois eles tendem a ir reduzindo a dose. Às vezes eles dão essa dose, entre aspas, de ataque para tentar reduzir mais rápido os angiomilipomas volumosos, mas a grande maioria das vezes a gente consegue controlar com 1 a 2 miligramas por dia. E a tendência no mundo é usar uma dose cada vez menor, usar mais perto de 1 miligrama do que de 2 miligramas. E tanto que a monitorização com a dosagem de sirolimus, ela não tem um. A gente acaba usando aquela questão do 5 a 10 ali, baseado em pacientes transplantados, 5 mas a a gente 10 ou não. 5 a 15? Não, o valor do transplante é 5 a 15, Né? mas a gente acaba usando um valor mais baixo como alvo, de 5 a 10. Mas a gente não tem um valor ideal, assim, os japoneses, numa série de casos, mostraram que mantendo valores abaixo de 5, pelo menos na população estudada, foi suficiente para controlar a doença na maioria dos casos, mas não é uma situação totalmente estabelecida ainda. Quanto tempo depois vocês chegam à conclusão que o paciente pode não ter tido uma boa resposta ao Serolino? Essa é uma boa pergunta, mas geralmente um período aí de pelo menos 1 ano. A gente acaba esperando mais porque a resposta acaba sendo tardia. Então a gente acaba utilizando aí 1 ano, 1 ano e meio. A não ser quando o paciente com 1 ano nitidamente usando a medicação, aderente à medicação, a doença progrediu de maneira consistente, a gente já considera que a resposta não foi efetiva, mas geralmente a gente espera um pouco mais para se considerar essa ausência de resposta, né? Se o paciente não tem biópsia, mas já tem uma lã fechada, quando vocês vão tratar pneumotórax, aproveitam a oportunidade e fazem biópsia ou perdoam a biópsia? Não, na maioria das vezes a gente acaba amostrando, assim, porque não é só uma questão de diagnóstico. A biópsia, a gente tem, inclusive, estudos aí que a gente está participando de tentar se estabelecer scores histológicos para tentar avaliar a atividade de doença. Então, a gente, inclusive, utiliza alguns aspectos histológicos para avaliar se a doença está mais ativa e isso vai ajudar na indicação mais precisa da utilização da medicação, por exemplo, porque tem alguns pacientes que às vezes a função pulmonar demora um pouquinho para piorar. E às vezes, fazendo pneumotórax de repetição, se a gente avalia que a doença está muito ativa na biópsia, a gente considera tratar independente dessa questão da função pulmonar. Então, é mais esse sentido. E geralmente uma segmentectomia ali, fazer uma cunhazinha pequena, acaba não aumentando a morbidade, né? Coisa importante aí, Carol, a gente usa muito função pulmonar para monitorar os pacientes com lã, né? Só é que uma das coisas que contraindica a realização de função pulmonar é o pneumotórax. Como a gente ter certeza que não existe um pneumotórax em atividade, às vezes ele pode ser oligossintomático, e liberar essa paciente para fazer prova de função pulmonar? Eu acho que o pneumotórax ele é muito importante no início do diagnóstico da doença, assim, né? Então, na verdade, eu acho que a função pulmonar ela serve muito mais para segmento do que para diagnóstico em si, né? Então, a gente tem muito caso de paciente que abre o quadro com pneumotórax ou que chega para a gente já com histórico de história de pneumotórax resolvido, mas eu acho que a paciente que está totalmente assintomática, sem dor, com a saturação boa, acho que a chance dela ter um pneumotórax em atividade é baixa, assim, né? E eu acho que é por isso que a gente fala muito na questão da prova de função como segmento, né? É mais importante do que como diagnóstico. E isso que o Bruno falou foi interessante na aula, como que a abordagem cada vez mais precoce do pneumotórax, né? Que há uns anos atrás a gente via paciente recorrer muito pneumotórax. Hoje a gente tem sido mais
mais invasivo na questão de fazer a pleurodese logo, né? Não deixar a paciente ficar tendo Primeira esses vez, né? pneumotórax de repetição, né? É uma regra. Uma coisa importante, essa discussão até internacional, vale a pena fazer pleurodese em quem já teve pneumotórax e não corrigiu? É uma boa discussão, porque tem pleurodese que às vezes não é efetiva mesmo, né? Assim, ou é parcialmente efetiva. O que às vezes a gente vê, o paciente que fez uma pleurodese faz um pneumotórax só numa região do pulmão. A Colou região tudo, né? não colou tudo, colou só uma parte. Então, claro que a gente vai avaliar caso a caso. Se for um pneumotórax muito pequeno, não tiver dando muita repercussão, a gente pode aguardar e optar por um tratamento conservador, fazer uma avaliação radiológica periódica. Se for um pneumotórax volumoso, paciente sintomático, nitidamente você está vendo na tomografia que tem parênquima ali comprimido, a gente tende a reabordar para tentar controlar melhor e diminuir o risco de uma recidiva, né? Bem, pergunta do milhão, estão dizendo aqui. Qual a origem da célula de lã? Essa é uma boa pergunta, né? Porque eu, assim, pessoalmente, a gente não tem essa resposta definitiva. O que se acredita é que, de fato, a origem é uterina mesmo, mas não tem uma resposta definitiva para a gente responder isso, né? Porque, inclusive, a gente já tem detectados, por exemplo, células de angiomiolipoma na circulação sanguínea. Então, será que a origem não é o rim, por exemplo? Então, Bem, eu vou abrir algumas perguntas aqui do QIA, né? A Maria Clara pergunta: a presença de episódios de pneumotórax é também um critério diagnóstico de lã? Não, infelizmente não. Apesar de ser do pneumotórax ser uma manifestação clínica importante, ela não entra nos critérios diagnósticos de LAM. só complementando, assim, dentro das císticas, a lã é a que mais dá pneumotórax, né? Se pegar na evolução, pelo menos 75, 80% vão ter. Então, se tiver que apostar numa mulher jovem com Cística que deve, mulher jovem com doença cística É, e Ah, a pneumotórax, chance maior é que ah, seja acho, lã, né? eu acho que aí aumenta as não entra chances. nos critérios, né? Bruno, e quando se tem uma prova funcional com resposta ao bronquilatador? Vai se usar o bronquilatador isolado ou vai se associar ao corticoide inalatório? Não tem nenhuma evidência para usar corticoide ali. Acho que é só o broncodilatador mesmo e pronto. Com resposta ao bronquilatador, então a asma não seria a única doença com resposta ao bronquilatador, a lã também estaria nesse grupo? A lã também. Eu queria, ainda tenho o sonho de fazer um estudo de avaliar É, receptor adrenérgico nas células da lã. Ainda não consegui convencer os patologistas aqui, mas é um. Mesmo a asma sendo uma doença prevalente, A gente tem pacientes com lã e asma, né? Mas geralmente pacientes com resposta positiva ao broncodilatador, eles estão progredindo doença, né? Então, VF1 caindo progressivamente. Eles não têm outras características de atopia, por exemplo, que a gente pode identificar nos pacientes com asma, por exemplo. Mas, claro, tem algumas que a gente vai ficar com essa sobreposição, né? Por conta da prevalência de asma, né? ok. Bem, a Maria Clara pergunta também, em função do PCDT, que recomenda os sirolimus importadores de lã, a dose inicial tem que ser de 2 miligramas, se o SUS não dispensa gratuitamente, né? só comprimido de 2 Vocês, miligramas, né? é, bem, eu até prefiro que o comprimido seja de 1 miligrama, né? Se eu fizer dois, eu faço 2 comprimidos de 1 miligrama. Aí tem sido assim também? É, Tem sido a- o comprimido de 2 miligramas, que tem sido é, recomendado. é. Mas a gente consegue aqui a liberação, às vezes, colocando às vezes não, consegue a liberação da medicação colocando uma dosagem de 1 miligrama. Aí, eventualmente, você pode fazer 2 miligramas em dias alternados, né? A Maria Clara pergunta também aqui, laboratórios que fazem VHFG fração D, né? Silab em São Paulo
né, que envia todos os exames colhidos no laboratório SEIB e Hermes Padini para análise no laboratório em Barcelona. Eu acho que tem acontecido isso mesmo, né? A Maria Clara sabe mais do que, do que a gente para onde que vai o VGFD, né? Tem que Mas trazer ela é na isso aí, a próxima. gente está com poucas opções, né? Pelo menos se aqui em São Paulo está com pouca opção, mas esse eu acho que é o maior problema do VGFD aí no nosso dia a dia, é a gente conseguir acesso para essa dosagem. É verdade. A dosagem de sirolimo deve ser feita de quanto em quanto tempo até atingir a faixa? E de quanto em quanto tempo depois de atingir a faixa sérica? O ideal é assim, a gente fazer a cada 15 dias, depois que começa, até atingir o nível objetivo, e depois a gente fazer a cada 3 meses. Mas eu vou ser bem sincero que é muito difícil a gente Acaba espaçando, conseguir, a gente acaba acaba espaçando um pouquinho. espaçando e às vezes faz a primeira avaliação em 2, 3 meses, por conta de agendamento de retorno. Às vezes não, a gente não consegue conciliar essas datas, mas idealmente é a cada 15 dias até atingir a faixa e depois a cada 3 meses. Então, seria o ideal. Pacientes com complexo esclerose tuberosa têm tendência a receber uma dose maior de sirolimo? Eu acho que a questão da dosagem de sirolima é muito mais da. Primeiro, por que que você está iniciando, né? Angiomiolipoma, normalmente, a urologia e a nefrologia eu entro com doses maiores, né? Mas para função pulmonar, a gente está mais confortável em usar doses menores depois dos últimos trabalhos, assim. E eu confesso que eu fiquei menos criteriosa na dosagem ali do sirolimo depois que a gente viu que mesmo doses menores tem boa resposta, né? Antes eu ficava mais em cima do valor de sérico, mas hoje não, assim, né? A gente tem que ficar de olho no valor sérico, mas eu considero isso. é, a gente vai tateando também na questão de toxicidade, bem-estar da paciente, menos valor aí de valor sérico, já que a gente sabe que doses menores também têm uma boa resposta, né? Então, se o paciente está respondendo bem, não necessariamente a gente precisa de dose mais alta, né? Não acho que é relacionado à esclerose tuberosa, eu acho que é mais relacionado à indicação do início da medicação. Pergunta de chat. Qual a importância do controle de peso por parte também de portadores de lã? O controle de peso, primeiro, que é importante para todo mundo, mas tem uma especulação, em relação à questão da obesidade, do sobrepeso, aumentar o risco de estar relacionado a uma maior produção hormonal, em última análise, uma maior atividade estrogênica. Isso, eventualmente, poderia até estar relacionado a algum tipo de atividade de doença, mas a gente não tem, até onde eu sei, estudos consistentes nessa linha que mostram isso, mas o controle de peso acaba sendo importante numa abordagem multidisciplinar aí que essas pacientes precisam. Pergunta ainda do QIA, doutor Bruno, em relação à atividade física, em locais que não dispomos de centro de reabilitação pulmonar, podemos encaminhar os pacientes com lã para a academia? Aí tudo depende de uma avaliação criteriosa. Se pegar uma paciente grave com VF1, por exemplo, abaixo de 40%, com a saturação limítrofe, você mandar para a academia sem ter um controle é, é, de oxigenação no esforço, de arritmia no esforço, eu acho complicado. Então, o ideal tudo bem, se você quer liberar para atividade física, é seguro fazer para pacientes com doença leve a moderada, desde que, obviamente, elas não tenham nenhuma contraindicação por algum outro motivo. Mas pontos importantes, dá uma olhada na saturação, pelo menos, principalmente no esforço, na frequência cardíaca no esforço, e se possível, tiver disponibilidade, claro que às vezes não tem centro de reabilitação, dificilmente você também vai ter um local com disponibilidade de fazer um teste cardiopulmonar, principalmente para pacientes com doença avançada. Mas se você tiver pelo menos a possibilidade de fazer um teste de caminhada e monitorizar a saturação e frequência cardíaca para pelo menos ter uma análise de que é seguro,
Acho que dá para considerar atividade física, mas para paciente grave, com função pulmonar bem comprometida, eu acho bastante complicado. Nas alterações de exames laboratoriais frente ao uso de sirolimo, até que ponto deve ser feito apenas o desmame ou a suspensão da droga? Deixa eu só lendo aqui o que que ele está querendo dizer aqui. A questão, eu Eu acho acho que que quando as alterações laboratoriais fazem desmamar ou suspender a droga, né? Em geral, a gente acaba suspendendo transitoriamente e depois reavalia com os exames, a não ser que seja uma alteração muito grave de transaminase, por exemplo, que é eu acho que muito você já pouco. teve, Bruno. Eu não lembro de Não, ter caso não, assim de toxicidade, viu? não, Não sei não. se você tem essa experiência. Não, é muito raro, é muito É, raro. É uma droga segura, assim. é, Mas, é. teoricamente, a gente suspende transitoriamente quando acontece algum evento adverso e depois retorna a medicação, às vezes até numa dose mais baixa do que ela estava usando, né? Bem, essa aqui deve ser do colega. Paciente com suspeito de LAN no interior de São Paulo deve ser referenciado a centro de referência? A dificuldade tanto para a dosagem sérica de marcadores como disponibilidade de biópsia. Apenas TC e espirometria são disponíveis. Quando há piora da função pulmonar, o paciente deve ser referenciado? Vou deixar o Bruno responder. Ah, achei que você ia responder, estava te esperando. É, Você trabalha em centro de referência hoje, né? esse é um problema grave, assim, né? Porque, na verdade, a dosagem sérica de marcador, a gente É acaba livre de qualquer jeito. a gente acaba usando quase nada na prática, assim, principalmente quando está trabalhando no SUS, assim, não utiliza. É, assim, agora, para pacientes com só alterações císticas na tomografia e espirometria, se houver condição clínica e não for, por exemplo, a ocorrência de poucos cistos na tomografia, que o rendimento da biópsia, por exemplo, é baixo, o ideal é tentar encaminhar para um centro de referência, mesmo antes da função pulmonar piorar, para tentar fazer o diagnóstico o quanto antes. E aí, nesse contexto, na grande maioria das vezes, a gente vai usar a biópsia como uma ferramenta. Então, acho que tem que encaminhar mesmo, né? E pode Pergunta ser referenciado. do QIA. Há portadores de LAN que estão sendo mandadas para casa com um catéter para drenagem depois de pleurodese. Isso é comum? Por quanto tempo isso é aceito? Acho que ela estava querendo dizer da válvula de Heimlich, não? Ah, eu acho Não, que é com pigtail, talvez. Vai com É. pigtail para talvez. cá. É porque às vezes são derrames de difícil controle. É difícil sem a gente ver o caso, né, Paula? A gente dá a opinião É. sem estar sem ver o caso, né? Mas é só lembrar que às vezes o derrame pleural ou mesmo o quilotórax, eles são de difícil manejo, assim, não são, normalmente são casos difíceis mesmo, não são casos fáceis. E lembrar que por ser doença rara, a gente pode ter esse problema também do manejo não ser, às vezes, uma coisa frequente para a equipe, né? Bruno, tem tido a cirurgia torácica, tem escolhido algum padrão específico para LAN, mais talco, mais É, tetraciclina, mais qualquer coisa? O que é que tem é, dado mais certo? essa é uma boa discussão, porque a gente teve algumas discussões aqui recentemente em relação a isso. Se você pegar a literatura, o que eles recomendam como maior efetividade e menor risco de eventos adversos é a pleurodese mecânica mesmo. Por exemplo, a pleurectomia, por exemplo, ou eventualmente uma pleurodese abrasiva, mais comumente a pleurectomia. Mas aqui no nosso centro a gente teve até uma discussão, em alguns casos recentemente, eles têm tido uma experiência melhor com talco, por exemplo, voltou a utilizar mais o talco, com uma boa resposta, e também vai muito de experiência de centro para centro, assim. Então, acho que aqui no Brasil a maioria dos locais tá mais acostumada a fazer pleurodese por talco,
é o que a gente tem de mais acesso, então acaba sendo o mais utilizado. Mas se você pegar a literatura, eles recomendam mais a pleurodese mecânica, assim, nas diretrizes assim, internacionais. Não A sei a Ângela, experiência de vocês aí, né? então, a gente tem alguns pneumotórax, né? Algumas pleurodeses, todas feitas por talco, né? Porque essa é a nossa experiência, né? A gente tem pego a cirurgia torácica do nosso hospital, tem se habituado a fazer. O grande problema, às vezes, a gente faz várias consultas online, é você convencer um cirurgião de tórax que nunca entrou em contato com a doença a fazer a pleurodese no primeiro episódio. Às vezes você tem esse debate, aí uma dificuldade de convencer, né? Isso acontece, né? A Ângela de Brasília pergunta sobre câncer de mama e lã. Existe alguma relação? Eu não sei se essa relação é conhecida. Eu tenho um paciente com câncer de mama e lã, porque eu trabalho no hospital oncológico, mas eu só tenho um caso. Eu não sei se tem algum relato de mais casos, Bruno. A gente participou de um estudo multicêntrico que foi até tipo, o convite inicial foi feito pela via Alhambra, aí convidaram a gente para participar, um estudo coordenado por um grupo espanhol, e se mostrou realmente que as pacientes com lã têm uma incidência maior de câncer de mama, às vezes aumenta aí 2, 3 vezes, dependendo do local. Talvez por conta da relação hormonal, essa é a grande questão. Não está É. totalmente estabelecido, mas é uma situação que precisa ficar bem atento mesmo. A gente tem aqui umas 4 ou 5 pacientes, não lembro exatamente o número, mas em torno disso, que tiveram câncer de mama. Então tem que ficar atento, realmente, mais atento. Bruno e Carol, para o controle da natalidade, o que vocês têm indicado? A gente sempre pede para evitar, né, o hormônio, né, no geral, hormônio feminino, principalmente com estrogênio, a gente pede para evitar. Isso é uma discussão ambulatorial prolongada. Isso é difícil a gente conseguir conversar, porque a gente sabe que a gestação, ela pode, nas pacientes jovens, com doença mais ativa, a gestação pode piorar a doença, né? Então, para começar, a conversa sobre natalidade é uma conversa sensível. Nada, né? Normalmente a gente pede para evitar aí a hormônio, né? Então a gente tem que ter uma conversa muito próxima aí com a gineco. DIU, normalmente a gente acaba aconselhando, né? De preferência que não usa o de cobre sem o uso de hormônio, né? É o que a gente tem, normalmente é o que eu aconselho, eu não sei qual que é a experiência de vocês aí. A gente acaba usando bastante a progesterona aqui, né? Que é Eu uma... tenho achado interessante a colocação do DIU de cobre como uma metodologia mais segura, mais permanente, né? E no nosso ambulatório a gente tem ofertado isso às pacientes que desejam fazer. É uma conversa realmente difícil você conversar sobre maternidade em quem quer ser mãe, né? Mas é uma conversa absolutamente importante, né? A gestação aumenta 30 vezes o nível de estrogênio, ela deve ser evitada. Bem, existe uma pergunta aqui do chat da Geisiele. Olá, boa noite. Meu nome é Geise, Casa Branca, São Paulo. Gostaria de saber se é frequente caso de hemoptise. Fui diagnosticado em agosto de 2023, ainda não uso sirolimo e frequentemente tenho tosse com sangue. Isso me preocupa muito. Carol? A hemoptise, normalmente, ela é muito associada com pneumotórax. Ela tem parece ser uma hemoptise crônica, né? Isso que eu estava pensando aqui. É difícil sem ver exame, sem ver de perto seguir o caso, né? Mas paciente com doença estável, eu não tenho tantos casos de hemoptise assim, não. Mas quando está em exacerbação, pneumotórax ou algum derrame encistado aí, né? Não sei a experiência de vocês, mas não é uma Não, queixa tão frequente no dia a dia, né, da paciente é. com. Eu achava que era também, Carol, mas a gente fez um estudo que a gente... Elas que não queixam, né? Não, junto com o pessoal de Cincinnati agora, até um spoiler aqui. Um estudo que está em revisão e a prevalência de hemoptise na evolução ela chegou a 10%, hemoptô e cohemoptise. Então, tanto aqui quanto lá. Então, é uma coisa que a gente não valoriza.
É. E tem muito caso que a hemoptise é associada à relação sexual. Então é uma coisa muito bem estabelecida não, que tem, se você perguntar, se a gente for incisivo na pergunta, a resposta vem. Então um dos fatores que se acredita é por conta de obstrução vascular pelas células LAN, né? E ruptura vascular mesmo, e eventualmente algumas atividades, ou atividade física ou atividade sexual, acaba aumentando a pressão ali local e favorecendo a ocorrência de hemoptise. Então, me surpreendi com esses 10%, eu não achava que era isso. Bruno, esse sarrafo de 30% do VFUM para indicação do transplante, pacientes com tomografia com uma lã muito extensa, né, e com a função pulmonar aí por volta de um VFUM de 40, vocês já ensaiam entrar na fila de transplante? Aguarda-se até o último momento? Qual tem sido a conduta? A gente, o VF1 aproximando ali de 40%, a gente tende a encaminhar para o transplante, não para já indicar o transplante, mas para ela já ser acompanhada, para ficar monitorada, para eventualmente já fazer alguns exames de avaliação para transplante, para já se ter uma ideia de como que funciona ali toda a fisiologia pulmonar dessa paciente. É uma paciente que a gente tem que ter atenção. Então, geralmente, a gente usa esse corte de 40% para monitorar ela mais de perto. Legal. Tem uma paciente transplantada de lã, né, que correu maratona, né? E ela tem sido usada como exemplo aí, né? Isso é uma coisa realmente importante, né? Existe um tempo, existe um gap importante, um intervalo importante entre o encaminhamento e a realização do transplante, né? Está diminuindo, mas esse tempo ainda é um tempo importante. E pacientes que chegaram com diagnóstico de uma LAN já mais avançada, né, com um VFUM significativamente baixo, por volta de 45, abaixo de 50, ou se aproximando de 40, né, e nunca tinham usado o sirolimo, né? O tempo de apreciação da resposta à medicação tem que ser mais de perto, né? Como seria isso? Eu acho que é tudo de acordo com a gravidade. Você mesmo falou, né, Paulo? Se a paciente tem mais grave, a gente não vai ter tanto tempo aí. Eu acho que 3, 6 meses de reavaliação, essa paciente tem que estar mais próxima, né? Eu acho que é o bastante para a gente poder entender já a progressão da doença. É interessante a gente ver, né, se a progressão ela é muito rápida, a gente não pode segurar muito a paciente, né? A gente tem que lembrar que são várias avaliações de transplante pulmonar, então é até bom a gente falar isso nesse tipo de debate para o médico que segue a paciente, né, saber que quanto antes, a Priscila falou isso agora no Sinap, eu achei muito interessante. É melhor você mandar precoce e o pessoal do transplante decidir a hora melhor de listar do que a gente mandar tarde demais, porque aí realmente aí não vai ter jeito. Então, eu acho que 3 a 6 meses, eu acho que é um bom. Você vê que a progressão está rápida, eu acho que não dá para segurar muito essas pacientes, não. Mas só lembrando que tem o outro lado. Tem algumas pacientes que às vezes chegam com a doença, com pulmão, assim, com a extensão grande de cistos. A gente não conhecia a paciente. E a paciente não está progredindo, na verdade. E aí, a gente teve alguns casos de pacientes transplantadas nessa situação, por exemplo, que a doença não era nada ativa, era só cisto, era uma doença residual avançada, mas A sem gente que chegou atividade. tarde, né? Chegou tarde, nesse grupo o sirolimo não vai funcionar, né? Assim, que eu estou dizendo assim, se você está esperando uma resposta, na verdade a paciente vai muitas vezes ficar estável porque a doença dela está ativa, assim, tá inativa, assim. Então, é um outro lado interessante. Ela não vai progredir a doença independente de usar ou não a medicação, né? É curioso. Sim. Isso seria o caso de se pensar mais em mandar, por exemplo, pacientes menopausadas para o transplante? É um bom ponto. O problema da questão das menopausadas é o ponto que você vai mandar por conta do limite da faixa etária aí, né? Então,
Agora, paciente com doença avançada, menopausada, sei lá, VF1 de 40 e poucos por cento, com com pouco sintoma, qualidade de vida boa. Não sei o quanto que essa paciente vai se beneficiar do transplante. Ela está um pouco adaptada àquela situação. Transplante, claro, que traz um monte de benefícios, mas ele também traz vários potenciais problemas. Então, é uma discussão complexa, assim. Benefício, né? Os transplantes têm sido sempre unilaterais, Não, em geral, a gente prioriza fazer bilateral. bilateral, É. né? E recidiva de lã, Ah, é anedótico. Eu nunca anedótico. vi, tem uma ou duas descrições na literatura. É bem pouco provável. Bem, eu acho que nós já estamos aqui com 1 hora e 16 minutos de É, debate, né? Deu para dar uma consolidada, muito bom. A gente temos 30 participantes na sala. Acho que o debate foi extremamente rico, né? Isso é muito importante. A Lambda tem feito muito isso, tem feito esses debates. Os debates são muito importantes. É importante a gente conversar, trocar experiência, né? E esse papel que o HC faz é fundamental de baluarte, né? De maior experiência. Mas a doença é uma doença desafiadora em vários aspectos, porque às vezes surgem nuances, né, né, nós temos uma paciente com indicação de transplante, ela não submeteu, né, e ela acha que ela está muito bem obrigada. E pelas fotos que a gente tem visto dela, ela está bem realmente. São coisas assim que né, a gente vai aprender. vendo, a gente vai olhando, vai aprendendo, né? Doenças raras têm esse problema, né? É bom se ter experiência, mas sempre chega novidade, né? E a gente vai aprendendo aí no dia a dia. Agradeço bastante a Carol, agradeço bastante o Bruno, eu acho que o debate foi muito enriquecedor, né? Agradeço a participação de todos. Mais uma vez, deixamos aqui um grande abraço para a Alhambra, que essa associação faz uma diferença incrível na doença, né? A doença não teria a assistência que ela tem, o conhecimento que ela tem, se a Alhambra não fosse tão atuante, né? Um abraço grande aí para a Maria Clara, um abraço para todas as lamigas, né? Um abraço especial aqui para a Ângela, do Distrito Federal, e uma boa noite a todos. Eu acho que a gente cumpriu o papel, né, dos encontros virtuais da nossa SBPT. Muito obrigado a todos. Tchau, boa noite, gente. Boa noite. Vamos lá.